E olha só, houve um recuo na fala do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, após ele ter suspendido a compra de carne brasileira pela rede varejista. Essa mudança de posicionamento aconteceu depois de estabelecimentos brasileiros terem feito um boicote ao Carrefour aqui no Brasil. Em resumo, o comunicado desta terça-feira diz que o Carrefour vai continuar a comprar carne brasileira como faz há 50 anos. A rede também elogiou a qualidade da carne brasileira e disse ter orgulho por ser o primeiro parceiro histórico da agricultura brasileira. Lembrando que o gesto do presidente do Carrefour veio no contexto de um grande número de protestos na França contra a assinatura do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e Mercosul. Os produtores franceses são contra o texto porque temem que a concorrência seja uma ameaça aos produtos locais. Entre as manifestações aqui no Brasil, tivemos a cobrança do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que pediu ao governo Lula um posicionamento firme sobre o assunto. Vale destacar que o Brasil é o maior exportador de carne bovina e de aves do mundo. Neste contexto, o Mato Grosso possui o maior rebanho bovino do país, com mais de 31 milhões de cabeças de gado neste ano. Por conta da relevância do estado, a gente vai falar agora com o governador Mauro Mendes. O governador já está me ouvindo, pessoal? Boa tarde, governador. Boa tarde, Neila. Tudo bem? Tudo bem, e com o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, superando essa polêmica aí causada pelo CEO do Carrefour, que fez um lamentável e infeliz comentário e que teve que agora retroceder, repondo a verdade e repondo, acima de tudo, o respeito ao nosso país e ao agro brasileiro, que é o maior exportador de alimento para todo o planeta, e não poderíamos jamais permitir que alguém nos tratasse com tamanho desrespeito e sem que tivesse uma reação à altura, que foi encabeçada por muitos líderes aqui no país e engrossada aí pelo segmento de industrialização da carne, do nosso país. Governador, me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que o maior problema de toda essa situação, de todo esse cenário, é a forma como ele acabou falando sobre a produção de carne bovina, colocar em xeque a carne bovina do país. Isso é mais preocupante do que a própria venda de carne para a França, não é isso? A França representa, Neila, exatamente isso, né? A França é um comprador, né, muito pequeno do Brasil, a própria União Europeia. Mas, independente do tamanho, né, da relevância que esse comprador tem, nós não poderíamos aceitar alguém tratar o mercado brasileiro, tratar a carne brasileira com um tamanho desdém, desrespeito como ele fez. Porque a forma com que ele se dirigiu no comunicado aos produtores franceses deixou em questionamento, em xeque, a qualidade do nosso produto, que, diga-se de passagem, é considerado uma das melhores carnes do planeta. Além do Brasil, e aí Mato Grosso, você posicionou muito bem no início desse nosso diálogo, que ele é o maior produtor dentro do agro brasileiro. Portanto, foi um bom reposicionamento, repõe aí uma verdade, e o Carrefour teve que retroceder porque cometeu um grande equívoco ao tratar o nosso país, o nosso setor do agro, o setor da carne, da forma com que ele fez nesse comunicado aos produtores franceses. Se ele quer comprar de A, de B ou de C, ele tem todo o direito, mas ele não tem direito nenhum de se referir ao Brasil e ao nosso setor da forma com que ele fez. Governador, nós divulgamos aqui no Metrópolis na semana passada publicamos uma matéria dizendo que o senhor acabou se manifestando e cobrando do governo Lula, então, um posicionamento sobre essa história, sobre essa fala aí do CEO do Carrefour. Como é que foi essa conversa com o governo Lula? O que é que o senhor cobrou e qual foi a resposta que o senhor teve aqui de Brasília? Olha, de prático eu não tive nenhuma resposta, né? Nós fizemos um pronunciamento em rede social, teve uma maior repercussão, eu diria, viu, Neila, que foi um vídeo que eu postei que teve o maior alcance, né, porque ele teve uma adesão muito grande do setor do agro, que está presente em todo o país. Isso chegou no governo federal, fizemos contato lá, eu vi o ministro Carlos Favaro também se posicionando e cobramos que houvesse uma reação dura do governo representando, porque quem fala pelo Brasil não somos nós, cada cidadão
pode falar por si, eu, como governador, falo pelo meu estado, mas quem fala pelo Brasil é o governo federal. Houve um posicionamento, entretanto, na minha opinião, não à altura daquilo que requeria, naquele momento, uma reação mais dura contra o Carrefour. Mas houve um engrossamento desta questão do boicote, né, com a adesão das indústrias. Muitos cidadãos, né, no Brasil inteiro começaram a boicotar ir no Carrefour e até mesmo no Atacadão. Aqui no meu estado tem um Atacadão, e essa resposta foi rapidamente capturada, né, no caixa do supermercado, que começou seguramente a ter uma diminuição nas vendas. E, além de tudo, um dano de imagem muito ruim para eles, por ter se referenciado dessa forma contra o nosso país e contra o agro. Então, eu acho que neste momento, o reconhecimento público dele e o pedido de desculpa pode colocar, sim, um ponto final nisso, e a partir de agora, muitas outras empresas vão entender que tem que nos tratar com o devido respeito e com a devida importância que o Brasil tem no cenário internacional de comercialização de alimentos. Falando em cenário internacional e comercialização de alimentos, na história recente a gente já teve alguns boicotes à carne e às aves, tanto gado quanto ave brasileira, por alguns países. A gente pode justificar esse tipo de boicote a uma competição, um risco de competição dos outros países, medo aí dessa competição que na verdade é salutar aí dos demais países? Olha, Neila, todos nós sabemos que o Brasil tem uma economia agrícola, uma das mais competitivas do planeta. O Brasil já é hoje o maior exportador líquido de alimentos. É uma atividade que aqui no nosso país ela é feita com muita competência por milhares de brasileiros, milhões de brasileiros que estão presentes nas diversas modalidades do agronegócio. Uma atividade que é feita do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, né, do leste a oeste do país, ela está presente em praticamente todos os estados brasileiros. Mato Grosso, nós temos a honra de liderar esse setor como o maior produtor do agro, temos o maior valor adicionado bruto da economia brasileira. Então, é um setor muito competitivo, tem muita eficiência, tem muita tecnologia, tem muita capacidade. Nós somos abençoados porque aqui no Brasil nós produzimos 2 safras, e é grande parte dela, né, usando recursos naturais, chuva, com pouca ainda incidência da agricultura mais irrigada, que é feita em alguns países aí ao redor do planeta. Então, isso torna a nossa agricultura muito competitiva, pela nossa eficiência, pela nossa capacidade, mas também pelas condições climáticas que nós temos no Brasil. E isso faz com que os nossos produtos cheguem em muitos países de forma competitiva. A França, por exemplo, tem que dar muitos subsídios para os produtores franceses conseguir se manter no mercado, competindo ali na União Europeia. Então, eles ficam usando alguns artifícios, algumas barreiras para criar obstáculos à entrada dos nossos produtos, à entrada dos produtos brasileiros nos seus mercados. Mas nós temos que reconhecer que existem regras internacionais. O Brasil também compra muita coisa da França, o Brasil tem boas relações com empresas francesas, e para manter essa boa relação, nós temos que ter no comércio internacional uma via de mão dupla. Nós temos que vender para eles e podemos comprar deles. Se eles colocam obstáculos aos nossos produtos, nós temos o direito e o dever, pelo princípio da reciprocidade, de também colocar obstáculos para as empresas e para os produtos franceses. Mas esperamos que nada disso aconteça e que nós possamos ter aí a livre concorrência, que se estabeleçam os mais competentes, e quem ganha com isso é o consumidor final, seja no Brasil e seja em qualquer parte do planeta, inclusive na União Europeia. Governador, o senhor é personagem atuante, muito atuante no país, inclusive aqui em Brasília, quando o assunto é agronegócio, claro, por conta da importância aí do seu estado. Caso isso volte a acontecer, ou aconteça com uma outra grande empresa varejista, sobre os produtos, principalmente produtos do agronegócio do Mato Grosso, existe alguma forma de os governadores baterem nisso, já que a gente viu aí um silêncio do governo federal? Existe alguma forma de os governadores estarem à frente desse tipo de negociação mesmo?
Olha, Neila, eu acho que é um papel que deve ser exercido de forma mais abrangente pelo governo federal. Mas isso não tira autonomia nem minha e nem nenhum dos governadores que representam estados que têm o agronegócio como seu carro-chefe, como é o caso aqui da região centro-oeste, sul do país, sudeste. Mas o agro, como eu disse anteriormente, Neila, ele está presente em grande parte, ou praticamente em todos. Lá no Nordeste, você tem o agronegócio produzindo frutas, né? Você tem o agronegócio no Mato Piba ali, que já ganha uma importância grande naqueles estados ali, no Piauí, no Maranhão, na Bahia, e ele está presente no café no Espírito Santo, em Rondônia, no Acre, no Rio Grande do Sul. Você vai em todos os estados brasileiros, você tem alguma atividade do agro sendo desenvolvida com muita competência. Então, nós, governadores, temos sim o direito e o dever de ser protagonistas na defesa desse importante setor que é muito relevante na atividade econômica do nosso país e de grande parte dos estados brasileiros. Maravilha, governador Mauro Mendes, obrigada mais uma vez pela participação aqui no nosso Boletim Metrópolis. A gente te agradece mais uma vez pela gentileza. Obrigada e até uma próxima entrevista. Obrigado, Neila. Foi um prazer falar contigo e com todos que nos acompanharam nesse momento.